Você vai assistir agora um corte das nossas aulas exclusivas para assinantes da BJJ Protec. Voltamos então para a parte principal da aula, hoje a aula de montada e estabilização. A gente vai falar um pouco da montada. Pode estar, cara, com a cabeça para lá, por favor. A montada é uma das posições mais dominantes no jiu-jitsu, assim como a pegada de costas. Porém, a dominância dela, ela não vem só da estabilização e das finalizações. Ela é tão dominante porque a origem do jiu-jitsu, principalmente da parte da defesa pessoal, a hora que eu chego numa montada, eu tô com meus dois braços livres para eu bater, para eu desferir soco, cotovelada no meu adversário. E se ele tenta me bater aqui de baixo para cima, ó, nem tem muito efeito, né? Eu tenho muito mais condição aqui em cima. Então, é uma situação onde no Vale Tudo, por exemplo, na defesa pessoal, no MMA, a hora que monta, pô, praticamente acabou para quem está embaixo. Ou ele vai se expor para uma finalização, né, ou vai tomar uma chuva de soco aqui, um nocaute. No jiu-jitsu esportivo, onde não pode soco, cotovelada, o cara não tem que se preocupar tanto de proteger o rosto. Então ele pode usar as mãos para sair, para fazer pegada, para me empurrar. Por isso, a gente acaba às vezes sentindo um pouco menos de facilidade de estabilizar a montada no jiu-jitsu esportivo. Mas é legal você buscar entender isso, sempre pensando na defesa pessoal também. Pô, cheguei ali, é caixão pro meu adversário. Mas ainda assim, quando não vale soco, chute, soco, cotovelada, você melhorar a estabilização em cima vai também te permitir chegar mais rápido em finalização. Porque se eu monto e ele me tira fácil, é difícil de eu finalizar. Mas se eu monto e ele tenta me tirar, não está conseguindo, cada vez ele vai se expor mais, cada vez ele vai errar mais. E aí a chance de eu chegar a uma finalização é maior. Então é muito importante de entender essa dinâmica de montada, por mais que muitas vezes seus alunos, principalmente mais iniciantes, vão falar assim, pô, prefiro ficar no controle lateral do que na montada, porque ele se sente mais seguro. Mas você ainda tem que estimulá-lo a buscar a montada, buscar criar a mesma segurança que ele tem no controle lateral, ele deve criar na montada também, né? Haja visto aí tantos grandes atletas que montam e não voltam mais, né? Tem a montada muito bem estabilizada, certo, pessoal? E a gente vai treinar a montada, que é a minha montada preferida, montada na pressão. Vou mostrar para vocês um tipo de montada agora que eu faço que dá muita pressão no adversário. Tá ferrado, Caio. Tá? Pode ficar a cabeça para lá, por favor. Beleza. Quando eu chego aqui no controle lateral e eu estabilizo bem o meu adversário, eu gosto de lutar aqui em cima, mão com mão, para jogar bastante pressão nele. E o meu joelho fica aqui, claro, marcando o quadril do meu adversário. Sempre eu vou usar a pressão do meu ombro aqui, ó, forçando o queixo dele para aquele lado. Por quê? Quando eu jogo o Kyron para esse lado, eu reduzo quase que total a força que ele pode fazer para cá. Então eu me preocupo, em vez de me preocupar de ele me jogar para cá ou para lá, eu tenho que me preocupar só com um lado, porque aqui eu já minei bem travando o pescoço dele. Tem vezes que eu tô aqui e eu não consegui, ele ainda tá com o pescoço muito alto, não chegou na posição. Aí o que que eu faço? Eu venho lá para cima da cabeça dele, ó, e uso o meu peito para empurrar ele para fora, jogando a pressão aqui em cima. Com isso, eu também criei mais espaço entre o meu pé e o quadril dele. Normalmente ele vai estar pisando ali para defender a montada, a outra perna, tá? Aqui. O que que eu vou fazer? Ó, avançar o meu joelho por dentro do quadril do Kyron, como está aqui espetado. Uma observação, esse joelho eu não estou usando para pontuar. Tá tranquilo aí, cara? Eu estou usando só para controlar ele mesmo. Se eu quiser pontuar, eu tenho que tirar esse joelho aqui do chão, ficar com uma perna de base, tá? Se eu quiser ganhar o ponto, posso fazer isso, levantar aquela perna, segurar 3 segundos, ganho o ponto do joelho na barriga. Mas não é o objetivo agora. Então cheguei aqui na pressão, coloquei o meu joelho lá em cima. O que acontece? Normalmente quando eu vou montar, o Kyron já está esperando para me colocar na meia guarda, para fazer isso, ó. Volta lá, Kyron. Por quê? Porque normalmente eu faço a força da perna nessa direção. Para evitar isso, o que que eu faço? Vou dar uma apertada agora, tá? Eu boto muita pressão na cabeça dele e agora o meu joelho, ao invés de fazer força para cá, eu faço força lá para baixo, como se eu quisesse estender a perna dele. E se ele manter essa perna flexionada resistente, toda a pressão vai lá para cima da cabeça dele.
Então chega uma hora que ele começa a minar, e aí eu começo a abrir ele aqui, ó. E à medida que eu vou abrindo, olha como é difícil dele me botar na meia. E aí eu termino a montada aqui. Olha o detalhe de como eu termino o meu pé. Primeiro, se eu boto meu pé desse jeito, me coloca na meia lá, Cairo. Botou na meia, volta. Agora terminei a lateral externa no chão, bota na meia lá, Cairo. Pode botar. Difícil, né? Mais difícil dele chegar na posição. Então não venha, se você pisa assim, se ele estiver morto ali, tudo bem. Mas assim é mais fácil de ele colocar na meia. Quando você pisa aqui, ó, cobrindo toda a lateral externa do pé e a canela no chão, fica bem difícil de ele achar essa pegada aqui para te colocar na meia, tá? Mais uma vez, bota a cabeça para baixo lá, cara. Ah, lá para baixo mesmo. Só que vamos ficar um pouco... Ai, aqui. Então eu venho, ó, controlo a cabeça do meu adversário e boto o meu joelho aqui em cima. Ao invés de eu fazer força para lá, aonde ele está relaxado, está tranquilo, eu faço força lá para baixo, ó, como se eu quisesse, com o meu joelho, fazer isso aqui, ó, empurrar e estender a perna dele para baixo, tá? Então, bastante pressão lá em cima, jogo minha perna lá para baixo, ó, minando a resistência dele e meu pé de lado no chão. E aí daqui venho estabilizar a montada. A pressão aqui em cima é muito importante, tá realmente prendendo a cabeça dele, porque daí começa a ficar incômodo você empurrando lá para cima. Se não tiver com tanta pressão, ele não vai aliviar aqui embaixo. E uma vez que você monta, você está com tanta pressão e você criou tanto incômodo durante o ato da montada, que quando chega lá no final acaba sendo um alívio para ele, né? Ele vai estar aqui, ó. Então na pressão ele assim, ó, pô, tá ruim, pressão. Ah, aliviou, ó. E esse alívio dele faz com que ele brigue menos para defender a posição. Quando a posição eu tô fazendo a montada e ele tá tranquilo, quando eu acabo a montada dá um alerta, ele desespera e começa a empurrar. Agora, quando eu estou montando e amassando, deixando desconfortável para ele, a hora que eu chego na montada dá um alívio. Então ele dá aquela respirada e me dá ali uns milésimos de segundos para eu melhorar minhas pegadas, estabilizar bem e me manter na montada. Essa é a montada que eu mais gosto de fazer, né, que eu busco fazer. Eu gosto de lutar com bastante pressão, justinho. E é uma pegada que eu acho, uma montada que eu acho muito eficiente. Além do que eu já monto esgrimando o braço, já monto levando os braços para cima, para chegar no katagatame, no armlock, algumas outras finalizações bem interessantes dali, tá bom? Então essa montada a gente vai fazer 6 minutos cada um, praticando ela para melhorar a pressão. Quando você está montando, acabou de montar, pergunta para o colega embaixo assim, pô, deu pressão, foi forte? Né? Se ele tiver rindo e não tiver com o olho brilhando é porque não foi ainda. Então você tem que botar uma pressão realmente para tornar incômodo para ele a posição ali embaixo, tá bom? Feito isso, 6 minutos cada um, a gente vai rever as estabilizações de montada, certo? Então vamos lá. Pode estar aqui, Cairão, por favor, cabeça pode ser para lá, tá? Aí. Primeiro, ó, montada alta, montada com os ganchos e montada esgrimando os dois braços, certo, pessoal? Isso, montada alta, daí vou passar dominando a cabeça, montada com os ganchos e montada esgrimando os dois braços. Então, primeira coisa, toda vez que meu adversário consegue colocar o cotovelo aqui na frente, barrar o meu quadril, me manter longe dele, ou ele está com o cotovelo abaixo da linha do ombro, ele está mais forte para me tirar. Para fazer, faz uma fuga de quadril aí, cara. Fazer uma fuga de quadril, ó, e começar a me tirar de cima, certo? Volta lá. Então, à medida que eu vou trazendo o braço dele aqui, ó, na mesma direção do ombro, faz a fuga de quadril agora, cara. Ó como é mais difícil para ele se posicionar. Então, eu tento sempre deixar a minha montada mais alta. Outro ponto importante, estou montado lá no abdômen dele, ó. Faz uma barrigada aí, cara. Olha como ele me mexeu aqui. Agora, estou montado alto em cima do peito. Faz a barrigada, Cairo. Olha a diferença da barrigada dele, como tem bem menos efeito, me balança bem menos. Então, quanto mais à frente, menos efeito tem a barrigada dele, certo? Aí aqui eu gosto de controlar a cabeça dele, para tirar a cabeça do chão, e usa outra mão de base, né? Tenta movimentar aí, Cairo. Aqui vou mantendo a posição de montada
bem forte, tá bom? Então essa é a primeira montada que a gente vai rever. Ela tá lá na aula 8 também, se você quiser dar uma revisão lá, mas a gente está repassando aqui os detalhes principais. A segunda montada é com gancho. Acabei de montar, o cara se bate muito, ó, jogo minhas duas pernas entre as pernas dele aqui. Tenta sair daí, Cairo. É uma montada bem difícil de ele sair. Só que daqui eu posso chegar em alguns tipos de finalização, de estrangulamento, mas poucas. Armlock eu já não consigo fazer dali. Americana dá, mas fica com uma base meio ruim. Triângulo tá longe. Estrangulamento alguns dá de fazer. Então é uma posição mais para estabilizar. Acabei de montar, estabilizei, ganhei o ponto da montada, o cara está diminuindo, parando de se bater, aí já tento avançar para outra montada, certo? E por fim, aí o melhor cenário que a gente poderia ter é uma montada esgrimando os dois braços do meu adversário. E aí eu posso até explorar a montada de gancho lá embaixo, ó, para eu vir ganhar um braço dele, levei lá em cima, tô com o meu braço por baixo e levei o outro. Quando eu chego aqui, ó, mesmo na montada convencional, tenta sair daí, Cairo, que é muito difícil ele sair e fazer qualquer coisa, tá? E muito fácil para eu finalizar. Então quando eu esgrimo os dois braços dele, mantendo sempre da linha do cotovelo até a axila, né? Não para baixo, se eu estiver abaixo ele retira o cotovelo. E abraçando a cabeça dele aqui junto, tá? Um excelente controle seria, digamos, o cenário perfeito da montada, esgrimando os dois braços, fica quase impossível do meu adversário sair e me coloca muito perto de uma finalização. Na dinâmica da aula de hoje, então, essa estabilização da montada vocês vão praticando um pouquinho, aí uns 10 minutos, revezando, trocando de baixo para cima, tá? E depois a gente vai para a dinâmica do dia. Partindo do controle lateral, buscar a montada e manter por 10 segundos, enquanto o de baixo tenta sair. Então, vindo do controle lateral, vai começar, o Cairo vai tentar montar a todo custo e tem que montar e me segurar 10 segundos. Eu não posso deixar ele montar e caso ele monte, tem que tirar ele antes dos 10 segundos. Não permitir que ele estabilize. Na regra, na luta, serão 3 segundos. Porém, na atividade agora a gente faz 10 para estimular mais esse processo de estabilização. Certo, pessoal? Sendo assim, a gente encerra a dinâmica da aula de hoje e vai agora para os fortalecimentos de core, né? Abdominal, agachamento, parte superior e inferior, né? Fazer um abdominal completo, oblíquo também as partes laterais. Alongamento, parte posterior e anterior, né? Deixar o corpo bem equilibrado. E a sugestão de fechamento. Montada deve ser o checkmate, só saia dela finalizando ou pegando as costas. No jiu-jitsu é muito comum a gente, quando está treinando, principalmente de uma maneira tranquila com os amigos, raspar, monta, aí o colega de baixo tira da montada, aí você faz guarda de novo, aí passa, pega as costas, aí o adversário consegue sair, vira de frente, e aí fica uma luta dinâmica, até uma luta divertida, legal, mas não é eficiente. Você precisa ser sempre eficiente, sempre progressivo. Então, uma vez que eu chego na montada, a progressão que eu tenho dali é finalização, ou, na pior das hipóteses, transitar para as costas. Mas sair da montada para o controle lateral, sair da montada para a guarda, ou sair da montada para baixo, eu tenho que considerar regressão. Não é que isso nunca vai acontecer comigo, mas eu tenho que entender que quando acontecer, eu errei em algum ponto e eu tenho que buscar corrigi-lo, não posso achar normal isso. Tenho que buscar ao longo da minha evolução dentro do jiu-jitsu, desenvolver uma montada que eu nunca mais volte para trás, dali só vou para a finalização ou, na pior das hipóteses, pegar as costas. Estude jiu-jitsu, estude com a BJJ Protec. Esse vídeo que você acabou de assistir é um pequeno corte das aulas exclusivas que a gente manda toda semana para os nossos assinantes. Quer saber mais? Então siga a BJJ Protec nas redes sociais e faça parte do nosso time.